Oi, eu vou responder algumas perguntas sobre o casaco que eu fiz e obrigada pelas perguntas. Eu respondo tudo lá nos comentários, mas enfim, eu trouxe algumas pra cá. A primeira pergunta é: pediram pra mostrar a foto original do casaco na revista. Eu esqueci de mostrar, né? Eu vou colocar a foto aqui na tela. Essas são as fotos que eu tenho, que eu peguei na internet. Como eu falei, esse molde da revista Burda, que vai sair no Brasil em junho. Então aqui estão as fotos dele e da minha peça pronta. A Eliana Soraya escreveu: como é bom saber que você também tem que desmanchar. A impressão que eu tinha que só porque estou começando isso acontece. Eu amei o casaco. Ai, baby, sinto muito, mas desmanchar é uma coisa que a gente faz forever, não tem jeito. Eu desmancho até hoje. É claro que com o tempo a gente começa a desmanchar menos, mas os erros estão sempre aí. E assim, não tenha medo dos erros, sabe? Eu quero errar sempre porque é errando que a gente melhora, porque a gente refaz, aí descobre o erro, aí acha a solução. Então, não fica com medo de desmanchar porque faz parte da costura. Me perguntaram sobre a quantidade de tecidos, que eu comentei que o molde precisava de 3,5 metros e eu só tinha 2 e ainda assim fiz o casaco. Vamos lá. Primeiro, a revista, como ela oferece o molde do tamanho, acho que 36 ao 44, ela coloca a quantidade de tecido para todos os tamanhos. Então, óbvio que o tamanho menor vai consumir menos tecido do que o tamanho maior. Então, eu acredito que eles devam calcular a partir do tamanho maior, que aí dá para fazer qualquer tamanho. Eu só tinha 2 metros e realmente eu fui um pouco teimosa, né? O ideal era que eu tivesse mais tecido, mas eu acabei emendando, deu super certo, porque por dentro ficou ok, nem parece, ninguém vai ver, tá lá escondidinho. Então deu super certo, mas o ideal era ter mais mesmo. Me perguntaram por que eu usei várias entretelas, já que dá pra ver entretela preta, branca e cinza dentro da peça. Então vamos lá. O casaco tem só algumas partes que eles pedem pra entretelar, que são as partes da frente, eu acho, que são só as partes da frente, se eu não me engano. Mas aquele meu tecido, eu vou colocar ele aqui na tela pra vocês verem, ele tem uma trama bem aberta, ele parece um tweed. Antigamente eu tinha feito pra mim um casaco com tweed. O que eu percebi? Qualquer encostadinha do tweed, ele puxava fio. E o que eu percebi também? Lá na alfaiataria, toda vez que eu abri um casaco, todo bom casaco é entretelado. A não ser que a lã seja muito grossa, né? Uma lã bem quase feltrada. A não ser que seja uma lã assim, todas elas têm entretela, porque a entretela vai segurar melhor o tecido. Então, principalmente em tecidos com trama mais solta, a entretela segura. E naquele meu casaco, toda hora puxava um fio. Se eu tivesse entretelado, isso não teria acontecido. Teve uma moça que comentou aqui nos vídeos que ela falou que ela fez uma peça pra ela de tweed sem entretelar e quando lavou ele ficou todo torto, porque ela percebeu que as fibras andaram demais. Então isso pode acontecer, foi por isso que eu entretelei a peça inteira e não só onde estava indicado. E eu usei entretelas diferentes porque eu não tinha o suficiente. Eu comecei a usar uma cinza, que é uma entretela de alfaiataria, que essa eu comprei na Nova Zelândia, só tinha um pedaço, aí eu comecei a usar e acabou. Aí eu comprei uma preta, também colante, ela é só um pouquinho mais fina assim, mas é até bem parecida. Aí eu comprei a preta, só que eu não comprei muito, eu comprei 1 metro e não deu. Aí eu terminei com a branca e enfim, foi o que deu. Por fora não dá pra ver nada que tá diferente, mas o ideal seria usar toda de uma cor escura, né? Por conta da cor de fundo da estampa, não é um tecido, da estampa não, do material. Como não é um tecido claro, eu prefiro usar uma entretela escura, mas eu não tinha, então eu usei variada. Mas foi isso. Me perguntaram também se eu coloco margem de costura no molde. Sim, sim e sim. Isso é uma regra que eu carrego comigo há muito tempo, porque quando você aprende a fazer um molde, você automaticamente já coloca a margem de costura nele, porque né, tem ali o molde, a margem de costura, você vai precisar dela. Então mesmo quando eu copio, quando eu faço um molde, quando eu invento alguma coisa, sempre tem margem de costura. Todos os meus moldes têm margem de costura e é muito mais seguro para trabalhar. Vem comigo que é verdade. Luciana Galindo fez vários elogios, achou o casaco lindo, tal, adorou. E ela pediu sugestão de tecidos para cidades quentes, porque ela mora num lugar que é muito quente, ela nunca vai conseguir usar um casaco de lã. Então assim, ó, eu acho que para quem mora em cidades muito quentes, dá pra fazer com um algodão mais encorpado, dá pra fazer com um linho, que vai ficar massa, porque o linho é encorpadinho, mas ele é super leve, né, ele respira, a trama dele é legal. Um suede bem fininho, mas tem que ser fininho, porque suede geralmente ele é um pouquinho mais quentinho. Mas tem uns grossões encorpados e tem uns bem fininhos, eu acho que os fininhos dá certo pra você fazer um casaco. E uma coisa bacana a procurar é tecidos mistos, então um misto de linho com algodão vai ficar bacana, porque ele vai ser mais fininho ainda, mais macio, mas ainda vai ser esticadinho. Eu tô falando do algodão e do linho porque eles são planos, eles não esticam demais, então o tecido vai estar ali certinho, deixando a sua peça, né, bonitinha. Se você pegar um tecido mole, fino, mas muito mole, aí a peça não vai ficar boa, ela vai ficar molenga, tipo uma malha, vai ficar horrível.
Então pensa nisso, um tecido fininho, plano, geralmente com base de algodão ou de linho vai ficar bem legal. A Laísa Messiano pediu para eu mostrar o avesso dos botões. Então, Laísa, tá aqui na tela o avesso dos botões e no avesso não tem nada. Como o tecido é mais grosso, eu não passei a linha pro outro lado, eu deixei a parte de dentro bem limpinha também. Nathalie Gomes perguntou com qual papel eu trabalhei para fazer o molde. Esse daí é papel manteiga, aqueles de cozinha mesmo, sabe que a gente compra o rolinho? Então, é o que eu tenho aqui, eu estico ele e copio. Eu gosto muito de trabalhar com papel assim quando eu tô copiando um molde, porque as partes geralmente são fininhas, então eu acabo conseguindo encaixar e não tenho muito desperdício. Quando eu faço o molde, eu trabalho no craft grande, e aí depois quando eu adapto o modelo, eu copio ele no papel manteiga também, mas aí eu compro aqueles na papelaria, que é grandão, assim, tipo A1, ele é bem grande, e aí eu consigo encaixar o molde. Mas para essas cópias que as peças são muito certinhas e fininhas, assim, eu uso de cozinha mesmo, que dá super certo. Me perguntaram sobre os botões, se a gente encontra esses botões no Brasil. Gente, eu nunca comprei esses botões no Brasil, acredita? Mas eu vou colocar ele aqui na tela e perguntar, alguém sabe onde encontra esses botões no Brasil? Vale loja virtual, que eu acho que vai ajudar muita gente, ou mesmo endereço de algum lugar que eu encontre, porque eu acho que vai ser bacana, né? Ele é legal porque você costura ele à mão, então não precisa de nenhum equipamento para prender o botão. Mas eu acredito que tem, assim, eu acho que dá pra encontrar no Brasil, deve ter. Provavelmente tem, provavelmente tem. E pra terminar, todo mundo que me pediu tutorial da ombreira eu vou fazer, tá bom? Muita gente pediu, fiquei até surpresa, achei que o pessoal não queria saber como é que faz uma ombreira. Mas eu vou fazer sim, então eu vou postar aqui no canal. Nossa, tem uma lista de vídeo pra postar aqui, né? Como eu falei, vai entrar o vídeo da Páscoa, de Varsóvia, a ombreira, os vídeos do casaco, vai entrar os tutoriais de modelagem. Então, volta aqui para assistir os próximos e inscreva-se no canal. Até mais, tchau!